Olá, estudantes. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando continuidade à nossa revisão de física, esse é o vídeo parte 2, ok? Então, nós vamos falar agora de dois conceitos bastante interessantes. Fluxo de calor e dilatação térmica, ok? Na aula passada, eu falei de temperatura, calor e propagação de calor. Propagação de calor tem três: condução, convecção e radiação. Na condução, né, onde o calor, né, a energia é passada partícula a partícula, faz-se necessário, né, ou nós podemos pensar o seguinte: esse calor que está passando, nesse fluxo de calor, nós podemos mensurar o que seria esse fluxo de calor, ok? E aí nós podemos fazer a seguinte afirmação: no processo de propagação de calor, por condução, é passado partícula a partícula, ou seja, se eu tiver aqui uma chama aquecendo uma barra, né, nós vamos ver que as partículas mais próximas da chama, mais próximo da fonte quente, né, ela vai ter uma agitação maior, ou seja, vai ter uma temperatura maior, ok? E essa agitação, essa energia, ela vai ser passada para a sua vizinha, para outra vizinha, para outra vizinha, de modo que aquela mais distante, ela vai ter uma energia, né, de agitação um pouco menor, ok? Mas ainda vai ter uma energia vinda daquela que estava bem mais agitada. Esse sentido aí, nesse sentido de propagação de energia, é nosso sentido de calor, nosso sentido de fluxo de calor. E aí tem duas grandezas que eu coloquei aqui no slide, que é interessante nós já atentarmos. O comprimento da barra, ou seja, quanto maior é o comprimento, o fluxo que pode aumentar ou diminuir, ok? É diferente se eu pegar, se essa barra fosse até aqui, né? Essa última molécula estaria com energia bem maior. Enquanto maior essa minha barra, parece que essa energia aqui, né, ela vai se dissolvendo, né? Ela vai ter mais partículas para dividi-la. Ok? Então, no nosso fluxo de calor, o comprimento da barra vai importar sim. Porque barras pequenas vão esquentar mais facilmente. E esse aqui é a nossa área de secção transversal. Ou seja, se eu fazer um corte nessa minha barra, e aí eu consigo medir a área. Então a gente fala área de secção transversal. Tudo bem? O fluxo de calor é uma quantidade de calor por tempo. Ou seja, se eu falo fluxo, é uma quantidade que atravessou, a quantidade que se moveu. Fluxo de pessoas é assim e fluxo de calor também é assim. É o quanto de calor se moveu, é a quantidade de calor que se moveu em um dado tempo. Se moveu de onde para onde? Passou ali pelaquela área de seção transversal, ok? Então eu preciso saber onde é que eu estou observando esse meu fluxo, onde vai entrar ou onde vai sair. Então eu tenho que ter tipo uma porta. Tudo bem? E aí, se eu estou olhando alguma coisa que é calor, né, por tempo, que é um fluxo de calor, é o calor que ele se propaga pelo tempo. Então, essa minha propriedade que eu chamo de fluxo, que é uma letra grega, que eu vou colocar com a letra grega aqui, ó, esse φ, ele é o calor por tempo. Então, calor por tempo, nós vamos ter aqui uma unidade de calorias por segundo, isso é nosso fluxo. Nós podemos também colocar aí nosso fluxo joule por segundo, tudo bem? Vai depender muito aí de como é a aplicação, tranquilo? Mas fluxo de calor, é energia por tempo, isso é o nosso fluxo, tudo bem? Se esse fluxo, né, ele ocorrer de uma forma constante, ou seja, se eu colocar essa barra aqui para esquentar, com o tempo eu observo que esse fluxo, né, ele não está mais variando, ou seja, essa última molécula ela está com a temperatura constante, não está aumentando mais, ok? E aí nós chamamos que esse fluxo aqui ele agora está constante, e aí nós podemos calcular ele de uma forma um pouco mais elaborada.
É a lei de Fourier, ok? Então, o nosso fluxo ele vai ser igual, né, ao K, que essa é uma constante, né, um coeficiente de condutibilidade, depende de cada material. Tem material que se propaga calor mais facilmente. Exemplo, se você pegar, for mexer uma panela com sopa, e se você estiver usando uma colher de pau, é mais confortável, né? Ou seja, é mais difícil você se queimar do que se você estivesse usando uma colher de metal. Porque a madeira e o metal tem coeficiente de condutibilidade térmica, que é esse K, diferente. Esse A aqui, esse A é a área da secção transversal. Ou seja, o nosso fluxo vai ser grande se o material for um bom condutor, se o material tiver uma área grande, ou seja, se ele for largo, grosso, e se o meu ΔT também for grande, ou seja, a minha variação de temperatura for grande. Basicamente, se a minha fonte quente e a minha fonte fria tiver uma grande diferença. E ela vai se dividir, né? Todas essas propriedades vão ser divididas, ou seja, o meu fluxo vai ser inversamente proporcional ao L, que é o que nós já havíamos falado. Enquanto maior é a barra, mais lento vai ser o aquecimento dessa barra, ok? Então nós temos aqui as nossas colinhas. É o que A é a área da secção transversal e o nosso K é o coeficiente de condutibilidade térmica. Ok? E aí nós vamos agora para as nossas dilatação térmica. Na nossa dilatação, coloquei só esquematicamente aqui as três dilatações. A dilatação linear, quando nós desprezamos as outras dimensões, é um modelo bem ideal. Isso daqui acontece muito na nossa imaginação, só serve porque ela é a maneira mais simples de pensar, né? Um fio, mas mesmo sendo um fio, o fio vai ter altura. Na nossa dilatação linear, ele não tem altura, ele é um fio perfeito, né? Não tem altura, não tem grossura, ele só tem comprimento. Okay? Então, se eu tiver aqui o nosso fio a uma certa temperatura inicial, quando eu aqueço, quando eu coloco uma temperatura maior, eu vejo que esse meu comprimento também aumentou. Era comprimento inicial, agora é um comprimento final. E essa variação aqui é a nossa variação de comprimento, é o quanto cresceu, ok? Então, ΔT, T final menos T inicial. ΔL também é L final menos L inicial. E a nossa equação de dilatação linear, que vai ser muito parecido com dilatação superficial e volumétrica, tem esse formato aqui. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes T. Na dilatação superficial, basicamente eu vou só trocar onde tem L, eu vou colocar S, ok? Ou A, depende aí do seu livro. E basicamente se eu tenho uma chapa, quando ela é aquecida, ela vai aumentar de todas as proporções, largura e comprimento, ok? Se eu tiver um furo nessa chapa aqui, esse furo também vai aumentar, tudo bem? E a nossa equação de dilatação superficial é super parecida com a dilatação linear também. Aí eu fiz só a troca, de onde tem L eu coloquei A e eu moldei o coeficiente. Alfa agora é beta. Ok? E aí nós vamos para a nossa dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica é o mesmo pensamento. Agora eu vou estar analisando comprimento, altura e profundidade. Essa dilatação volumétrica é a dilatação da vida real, nós podemos dizer assim, ok? Então nós estamos observando agora as três dimensões espaciais, tranquilo? E aí a nossa equação ela é muito parecida com as outras. Agora, onde tiver A, eu troco por V, onde tem beta, eu troco por gama. E aí nós vamos ter a nossa legenda. A nossa legenda esse alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear, o nosso beta é o nosso coeficiente de dilatação superficial e o nosso gama, que é este gama aqui, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Linear, superficial e volumétrica. E outra coisa, cada material ele vai deformar diferentemente. Faltando um E aqui. Diferentemente. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que esses alfa, beta e gama você não tem que decorar.
porque todo material ele vai ter o seu próprio coeficiente, tudo bem? Então vamos para uma questão para treinar tudo que já foi falado aí no vídeo 1, no vídeo 2. É uma questão bastante extensa, mas ela não é difícil. Então bora lá. É da Universidade Estadual do Pará. O efeito estufa é um fenômeno natural, característico de planetas onde existe atmosfera. Ele acontece na atmosfera da Terra e também na de Vênus, onde o efeito é muito acentuado e a temperatura alcança valores cerca de 460 graus Celsius. Embora importante para a manutenção da vida no planeta, hoje é uma preocupação para muitos ambientalistas e cientistas. Com base em seus conhecimentos sobre o efeito estufa, analise as seguintes afirmativas. Então ele vai fazer 4 afirmativas e nós vamos dizer se essas afirmativas estão corretas ou não. Primeira, diz o seguinte: existem materiais, como o vidro, que permite a passagem de luz, mas dificultam a passagem de radiação térmica. Numa estufa com cobertura de vidro, por exemplo, parte da luz que entra é absorvida pelas plantas. Estas, sendo aquecidas, emitem radiação infravermelha, que tem dificuldade para atravessar o vidro e aquece o interior da estufa. Esse efeito é semelhante ao que acontece com a atmosfera da Terra. Daí o nome efeito estufa. Se vocês fizeram a atividade que eu pedi para vocês lerem sobre o efeito estufa, você vai ver que esse item está correto. Quando a luz solar atravessa, né, uma superfície, aí, pode ser o vidro, pode ser a atmosfera terrestre, ela vem com um pacote de ondas tudo misturado. Quando a emissão, né, quando uma planta, ela vai pegar essa luz que veio do Sol e vai mandar aí um outro tipo de radiação. E essa radiação, né, nós sabemos que é uma radiação infravermelha, ok? Ou seja, é uma radiação de calor. E esse calor que é refletido pelas plantas, ele não vai sair completamente da estufa, mantendo uma temperatura bem agradável para a planta. Tudo bem? Então, esse item está correto. Vamos lá para o nosso item 2. O efeito estufa é importante porque retém o calor na Terra, possibilitando a vida de animais e vegetais. Sua intensificação é que é danosa, ocasionando o aumento da temperatura do planeta. Como consequência disso, dentre outras ocorrências, parte da ilha do Marajó poderá ser inundada e seus furacões no Caribe poderão ser mais frequentemente devastadores. Ok? Então, realmente esse item também está correto. O efeito estufa ele é importante porque ele deixa a temperatura da Terra sempre ali próximo, né, onde a vida ela é possível. A água vai estar sempre em estado líquido, né, na maior parte do globo terrestre, ok? Então, sem o efeito estufa, a vida seria impossível. E se o efeito estufa for maximizado, ou seja, se a temperatura da Terra começar a aquecer demais, nós vamos ter o derretimento das calotas polares. E isso pode sim inundar algumas cidades. E aí, no caso, é a ilha de Marajó, que pode ser inundada, sim. As ilhas sofrem com isso porque estão rodeadas de água. E os furacões, né, do Caribe poderão ser mais frequentes e devastadores. Ok? Então, item 2, correto. Vamos lá para o nosso item 3. No efeito estufa, a radiação solar atravessa a atmosfera. Ok. Parte é absorvida pela Terra e parte é refletida. Também está ok. Uma parcela da radiação absorvida é remitida na forma de raios ultravioleta, ondas de calor. Galera,
isso daqui é que deixa o nosso item meio errado, né? Ó, diz o seguinte, uma parcela da radiação é absorvida, é reemitida na forma de raios ultravioleta. É reemitida na forma de raios ultravioleta não está correto, ok? Ela é reemitida na forma de radiação infravermelha e não ultravioleta. Ondas de calor é infravermelha, não ultravioleta. Então esse item 3 ele está errado, tudo bem? Então nosso item 3 está errado. Até agora, correto é o nosso item 1 e 2. Então vou marcar aqui, ó, nosso item 1 e 2 é correto. Nosso 1 e 2 é correto. Aqui não tem item 2, então esquece esse carinha. Aqui o 1 e 2 está correto. Aqui não tem item 1, esquece esse carinha. O item 3 está errado, ou seja, esquece também o aqui. Então só pode ser item A ou D. Então vamos lá para o nosso quarto item. Na Lua, não há ocorrência do efeito estufa, em virtude de não existir atmosfera. Isso é uma das causas de as temperaturas no nosso satélite variem entre menos 50 graus Celsius durante a noite e 100 graus Celsius durante o dia. Ok, na Lua tem praticamente zero atmosfera. Por isso, o efeito estufa lá é inexistente. Então, o que acontece lá aconteceria na Terra se nós não contássemos com a nossa atmosfera, ok? Se nós não tivéssemos o nosso efeito estufa natural, seria coisas desse tipo aí de variação, não possibilitando a nossa vida, ok? Então, nosso item 4 também está correto. Logo, os itens corretos são 1, 2 e 4. O que faz correto o nosso item A, ok? Então, vamos dar prosseguimento um pouquinho mais no conteúdo e deixar mais questões para o nosso último vídeo. Então, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é sobre tipos de calor. Olha o que foi que eu fiz até agora. Comecei falando o que era calor e temperatura, disse quais são as escalas que tem de temperatura, como média as temperaturas, como é que o calor se propaga, ok? O calor, quando se propaga, ele vai aumentar a temperatura, podendo fazer os objetos dilatarem. E agora, né, com esse calor sensível e calor latente, nós vamos ver dois fenômenos do que ocorre quando um calor quando ele entra ou quando ele sai no material. Ele pode fazer duas coisas, basicamente. Ele pode só aquecer ou resfriar o material, mas ele pode derreter, ele pode mudar a forma do material. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é um conceito chamado de capacidade térmica. Capacidade térmica indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber para que ele mude de temperatura. Basicamente é essa. Vamos com essa definição. Então, tem corpo que precisa de maior quantidade de calor, tem corpo que precisa de menor quantidade de calor. Okay? Quando nós colocamos massa, a gente sai da capacidade térmica e nós vamos para o calor específico. Mas não vamos tentar misturar as coisas. Primeira coisa, todo corpo ele tem uma resistência ao calor de forma diferente. Se eu fizer essa continha, se eu pegar esses parâmetros de calor por temperatura, nós temos aí a nossa capacidade térmica. Tudo bem? Então, se eu forneço calor, ou se eu retiro calor, mas esse recebimento e essa doação de calor não provoca mudança de temperatura, nós estamos aí frente a um calor sensível. É um calor que recebido ou cedido, eu posso ganhar ou perder, provoca nele variação de temperatura. Essa variação de temperatura e somente variação de temperatura, ok? Não vai ter mudança de fase, tranquilo? Então, a equação que nós conseguimos aqui por meio experimental encontrar, né, é Q igual a mc delta T.
Então, quantidade de calor cedido ou recebido é igual à massa da substância vezes o calor específico, né? Vezes a variação de temperatura que esse calor provocou. Tudo bem? Então, calcular calor vai depender da massa e vai depender do tipo de material e qual é a variação de temperatura. Tudo bem? Dentro dessas nossas questões que a gente vai levantar aqui de trocas de calor, existe um sistema bastante interessante, que são os sistemas onde essa troca de calor só ocorre dentro do sistema e não com o ambiente. Um exemplo disso são as garrafas térmicas. Esses sistemas são chamados de sistemas isolados. É quando não existe troca de calor entre o sistema, ou seja, sei lá, o café, com o ambiente. Basicamente é isso. Só que nós sabemos pela nossa experiência que não existe um sistema 100% isolado, tudo bem? Então, na física nós vamos ter essa idealização que não ocorre na vida real, mas nós conseguimos aí aproximar bastante. Então, dentro de um sistema isolado, todo o calor recebido é igual a todo o calor cedido em módulo, ok? O que quer dizer essa equação? Que não existe perda, não existe troca de calor. Se eu coloco um corpo quente ou um corpo frio, os dois vão estar trocando figurinha e pronto. Não vai ter aí perda de energia, tudo bem? Então, calor sensível, existe uma mudança de temperatura, mas não existe mudança de fase. Quando existe mudança de fase, nós estamos no calor latente, ok? Calor latente é um calor recebido ou cedido que provoca no material uma mudança de estado físico. E essa mudança ocorre em temperatura constante, ou seja, se você tiver uma panela fervendo, uma água, né? Se você tiver uma água na panela e essa água estiver fervendo, ela vai estar numa temperatura constante até a última gota de água ferver, ok? Então não adianta uma panela ferver e você continuar com fogo alto, não adianta, ok? Ela não vai aumentar a temperatura com isso, ela vai continuar em 100 graus Celsius, tranquilo? Então, calor latente tem que ter mudança de fase, né? Mudança de estado, não mudança de temperatura. Tudo bem? E aí nós podemos pensar o seguinte, nós vamos estar colocando aqui, já coloquei algumas equações aqui também do calor latente, e esse calor pode ser cedido ou recebido, ou seja, ele tem sinal. O nosso sinal, o nosso sinal do calor, ele tem a seguinte convenção. Quando o calor ele é recebido, o calor é maior do que zero, ou seja, é 1, 2, 3, 4. Quando o calor é cedido, o calor é menor do que zero, ou seja, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, calor cedido, calor recebido, ok? E aí, as nossas mudanças de estado, nós vamos analisar os 3 estados da matéria, tudo bem? Aquela é a mesma mudança de estado que vocês viram lá no ensino fundamental, sólido, líquido e gasoso. E aí os nomes de cada uma das mudanças. Solidificação, fusão, vaporização, liquefação e sublimação. Tudo bem? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre essas mudanças de fase agora em gráficos e faço algumas questões para vocês colocarem em prática aí propagação de calor, calor sensível, calor latente e fluxo de calor, e ver se tem alguma coisinha aí de dilatação. Se eu arrumar uma questão que fale de muitas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente reduz a quantidade de questão no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido e até mais.